Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Stay Wild, Permaneça Natural. Em parceria com a TV Vitória, estamos aqui hoje com um convidado especial, que é meu amigo Eduardo. Eduardo é biomédico, é diretor do Laboratório Bioteste, que está localizado em Marabá, em regiões, e agora também em Santarém. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e eu gostaria que vocês ficassem ligados nesse assunto. É um assunto de extrema importância para quem mexe com saúde, quem tem preocupação com a saúde. Vocês sabem que todo médico solicita exames. E é exatamente sobre exames laboratoriais que nós vamos falar aqui. E um tema que eu deixei ele escolher, porque ele é especialista nesse assunto, que é o tema sobre erros nas análises laboratoriais. Eduardo, se apresenta para o nosso público, fala um pouquinho a respeito do que você faz, o que o biomédico faz. Explica, porque assim, biomedicina, o que é a biomedicina? Opa, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. O biomédico, Dr. Wild, ele é responsável, na verdade, no decorrer do curso, ele é uma especialização voltada para o laboratório, tá? Que hoje alguns profissionais, quando saem da faculdade, optam por outras áreas, como exemplo a estética, né? Mas o nosso carro-chefe do curso, a nossa principal atividade é a atividade laboratorial. Então, o biomédico hoje, quando ele já sai habilitado para trabalhar no laboratório de análises clínicas. Essa é a nossa função. Eu sou formado há 25 anos, eu sou aqui paraense, da Gema, nasci numa cidade chamada Óbidos, no extremo oeste do Pará. Não é Óbidos de Portugal não, né? Não, é Nil e Óbidos, Pará. Óbidos, Pará. Então eu sou da Amazônia, eu sou aqui da nossa região do Pará e já estou aqui em Marabá há 22 anos, perdão. Já estamos aqui há 22 anos, montamos uma empresa, um outro laboratório antes do Bioteste, e o Bioteste hoje está com 15 anos de fundação, de funcionamento. Mas ó, tu pode me chamar de Wild, tá? Não precisa chamar de Dr. Wild não, porque o Eduardo é amigo, né? De casa, tá, Eduardo? Então fica à vontade, vamos tomar um cafezinho e bater papo aqui, né? Tá bom? Eduardo, como é que é o laboratório hoje em comparação a 20 anos atrás? Wild, eu tenho 25 anos de formado. Eu posso te relatar como que era uma rotina de laboratório há 25 anos atrás. Então, como é que funcionava? Eu ainda sou do tempo em que a gente pegava uma pipeta de vidro, então você pipetava reagentes que às vezes eram nocivos. Por exemplo, ortolidina é um reagente que é cancerígeno. Ele é um reagente perigoso para a gente. E às vezes a gente pipetava com a boca isso aí. E nós fazíamos ali cotagem num tubo de vidro com uma imprecisão grande. Então hoje você trabalha com máquinas que são verdadeiros robôs, né? Que você tem braços mecânicos, que você tem software de controle disso aí, e uma precisão de pipetagem absurdamente grande. Então, se você for comparar a evolução que nós tivemos em 20, 25 anos dentro de um laboratório, nós saímos de uma pipetagem manual nas principais prefeituras dentro do estado do Pará, exemplo, que tinham rotinas grandes, fazendo exames completamente de forma artesanal mesmo. Então você imagina a imprecisão que nós tínhamos e quanto isso evoluiu para nós chegarmos em máquinas que naquela época existiam em centros maiores, em rotinas muito maiores, em capitais, mas que hoje você já tem uma certa capilaridade, é muito mais fácil de você encontrar equipamentos automatizados, com alta precisão, em cidades medianas, como por exemplo Marabá, Santarém, cidades como Paraupebas, que você já encontra o nível de automação, né? Então, se você for comparar 20 anos com hoje, Wild, você está falando de uma lacuna absurda em termos de precisão de resultados de exame, né?
Então, é bom ressaltar que o quanto se evoluiu, quanto as técnicas laboratoriais evoluíram. Hoje a biologia molecular se tornou algo banal para a gente, que antes era uma coisa tão inacessível, né? Você só fazia biologia molecular em grandes centros como o Pardini, como laboratórios de referência que faziam apoio. Hoje você já consegue ter dentro de Marabá o PCR, o RT-PCR, inclusive. Que foi muito falado e utilizado na época agora do Covid, né? Exatamente. Então, foi uma evolução absurdamente grande e isso trouxe para a gente um respaldo, uma tranquilidade, uma segurança no nosso dia a dia. Eduardo, quando a gente fala, trazendo um pouco para o meu lado, a gente hoje tem a aferição de uma glicemia de jejum. A gente precisa da gota de sangue, né, coletada no laboratório, hoje também a ponta de dedo no glicosímetro. E como é que era para se medir, eu sei que tu falas muito disso, para se medir o nível de glicose, colocando há 40 anos atrás, como é que se fazia? Tinha uma reação que você fazia na urina, que tinha uma coloração. Como é que era que funcionava isso? Reação de Benedict, como é que era? Na urina? Era. Só para a gente voltar no tempo, para fazer uma correlação do quanto que a gente evoluiu. Eu não sei se eu sou tão antigo assim, viu? Mas tu conhece. A reação de Benedict, ela analisava as substâncias redutoras, né? Apesar de você pesquisar glicose, mas ela reagia com qualquer substâncias redutoras, né? Então, você tinha outros açúcares que poderiam reagir com aquela substância e, de repente, te enganar no teu resultado de exame. Você estava querendo saber se a pessoa tinha glicose. Mas, como ela tinha inespecificidade, ela reagia com outros açúcares, qualquer tipo de outra substância poderia dar uma reação Então, Eduardo, positiva. você está dizendo que os testes antigos, eles eram não tão precisos como hoje. A gente vai chegar nisso aí. Sim, a evolução dessa parte da uranálise, a evolução desse teste de uranálise, foram os testes em que a gente utiliza enzimas para detecção, por exemplo, de glicose. Com muito mais especificidade, você se der positivo, de fato é glicose, exceto em situações em que você tem algum tipo de interferência, algo muito específico, né? Já aproveitando esse teu gancho, para a gente continuar evoluindo aqui nessa conversa para que o público possa entender, existem alguns conceitos que precisam ser abordados aqui, tá? Esse conceito é o seguinte: o que é interferente, o que são interferentes, e o que é o falso positivo? Explica um pouco isso para a gente. Vamos trazer para a nossa realidade. Nós vivemos aqui numa região em que nós temos muito contato com animais. Gado, cavalo, cachorro, gato. Então, esse contato, nosso corpo, ele pode reagir de uma forma em que eu ache estranho determinadas substâncias. Então, eu posso criar anticorpos anti-animais. Esses anticorpos, eles interferem nas nossas reações. Exemplo, tá bom? O que é o interferente? O interferente é qualquer substância que possa trazer qualquer mudança no teu resultado de exame. Então, isso é um interferente. O que eu falei para você há pouco? Eu falei que nós hoje temos um conforto muito grande com relação à nossa tecnologia, com relação à nossa técnica empregada nos laboratórios. Ok. Eu vou fazer uma ressalva aí e eu vou colocar um ponto de vista mercadológico para o nosso ramo, ok? Vamos lá. Se você for adquirir um carro, você tem opções de você adquirir um carro. Você pode pegar um carro popular ou você pode pegar um carro de última geração, uma Ferrari. O que te dá de diferente um carro popular de uma Ferrari? O conforto, a tecnologia, o design, enfim, a segurança. Você tem segurança, você consegue fazer uma viagem com muito mais tranquilidade, segurança, conforto. No nosso ramo não é diferente, Vilde. Eu, como gestor de laboratório, eu me posiciono comercialmente para que eu
consiga implementar técnicas que sejam para mim confiáveis, ok? Então, eu tenho livre arbítrio para escolher técnicas que me tragam segurança dentro do laboratório. E segurança, Eduardo, então, com menos interferências possíveis. Pronto, também, ok, não é isso? Exatamente. Então, nós falamos hoje que eu tenho hoje um conforto técnico, mas levando-se em consideração que as minhas escolhas dentro do laboratório de modo comercial, elas foram bem feitas e bem empregadas. Ou seja, eu trouxe para a gente uma realidade que me deu o máximo de conforto e segurança, levando para a realidade do carro. Então, hoje, eu tenho a opção de colocar técnicas mais baratas, mas que também me trariam um desconforto técnico. É muito bom a gente ressaltar que hoje uma empresa do ramo de saúde, ela é feita de escolhas. Eu posso escolher coisas que me tragam essa segurança, assim como eu posso escolher técnicas, equipamentos que me deem ou que não me deixem respaldo suficiente para ir em qualquer tipo de retorno médico, de reclamação, eu não tenho a segurança suficiente, bater o pé e dizer, não, poxa, eu fiz o melhor. Então, hoje, nós temos sim a opção de termos uma empresa muito bem padronizada tecnicamente, mas se eu não tiver essa escolha, eu posso ter uma empresa em que eu não consiga ter essa segurança. Então, hoje, assim como em qualquer mercado, nós temos a opção de ter a segurança, o conforto, ou também eu posso não ter escolhido a melhor técnica. Então, interferente também está relacionado com a técnica que eu estou utilizando. Eu tenho técnicas que são mais susceptíveis a interferências e eu tenho técnicas que são menos susceptíveis a interferência. Eduardo, é muito comum hoje a gente pedir, por exemplo, um TSH, que é hormônio tireoestimulante, que há 10 anos atrás a gente não tinha tantas solicitações. Eu lembro disso, tinha até poucas, né, solicitações. Hoje é um exame muito comum. Muito comum. Né? Faz parte da triagem hoje. E a gente sabe que tem um interferente, que a gente já conversou, Biotina. A biotina. E que ela é muito comum hoje, principalmente em mulheres que têm preocupação de ter uma saúde capilar melhorada com a biotina, porque a biotina é uma vitamina ali para cabelo. O que isso impacta na análise laboratorial? E como o laboratório ou os laboratórios têm feito para vencer isso? Ou só é uma metodologia? Explica como é que a gente pode diminuir esses interferentes. Existe o que se pode fazer? Então, a biotina, ela, em algumas técnicas, ela faz parte da reação, tá? Então, ela está inserida no meu reagente que vai dosar o TSH. Se você tem uma biotina externa, é fácil a gente compreender que isso pode interferir de uma forma, dependendo do teste que você está dosando, de forma negativa ou positiva. Ela pode diminuir, ela pode aumentar. Isso é muito impactante para a gente. Então, a maioria das técnicas hoje de dosagem de TSH, elas sofrem interferência da biotina. Ideal hoje para a gente é nós tentarmos triar isso na recepção. Tipo uma recomendação para que se suspenda a biotina por pelo menos 72 horas? Pelo menos 72 horas, no mínimo 72 horas. Isso também é um pouco polêmico, né, Vitor? Ainda não se tem um consenso, né? Alguns fabricantes falam em 72 horas e outros com margem de segurança falam um pouco mais do que isso. Agora isso é impactante, Eduardo, até a título de saúde pública e de decisão. Por isso que é importante, pessoal, a gente ter, principalmente para o médico que solicita exame, eleger laboratórios que tenham essa segurança na análise. Então, assim, quando eu indico os meus pacientes, Eduardo, eu indico para laboratórios de confiança, porque a decisão ela cabe a mim. E eu não quero tomar uma decisão pautada em erros, entre aspas, né? Então eu também adoto uma conduta de ter sempre um padrão. Às vezes, quando eu vejo
que, né, o exame não está condizente, é muito natural a gente ter acesso à direção técnica de um laboratório e conversar. Isso faz parte, como todo o conjunto de saúde, né, de disciplina, né, de interdisciplina. E aí, às vezes, a gente pede recoleta, que é natural, né? Às vezes a gente pede sim para tomar fazer uma nova coleta com essa, né, suspensão de biotina. Isso agora coloca a gestante que está tomando, então acho que esse assunto é até de certa forma para alertar as gestantes que fazem uso de ômega com associação de biotina, a quando for coletar o exame de sangue que tenha hormônios como o TSH, o T4 livre, que possam conversar com seus médicos ou pedir orientação na coleta no laboratório, que os laboratórios possam orientar isso, né? Para que não se tenha resultados com interferência, né? Como é que tem sido isso lá, Eduardo? Nós orientamos os pacientes com relação ao uso de biotina, tá? Então é feita uma triagem na recepção e se for detectado algum paciente em que em que ela use a biotina, nós sugerimos que não seja feita coleta naquele dia e que a gente transfira essa coleta para um período em que a interferência já tenha sido sanada, tá? Então isso é feito de praxe. É muito importante a gente ressaltar um ponto aí, tá, Vilde? Hoje, quando a gente recebe um paciente em que nós temos qualquer tipo de questionamento médico, isso é muito importante que isso chegue até a gente, eu faço questão de nós termos esse retorno, porque nós precisamos tratar isso de uma forma... A gente para a área técnica e a gente vai fazer uma auditoria naquilo ali. Mas a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é o seguinte: na hora da sua coleta, o técnico lhe deu para ler o seu nome, você conferiu o seu nome no tubo? Se ele disser sim, poxa, para mim é um alívio. Então eu já sei que não é um erro analítico. Explicando o erro analítico, nós temos no laboratório 3 tipos de erro. Eduardo, sobre esses pontos que você falou, de pontos analíticos, de interferentes, o que você considera importante falar? E a importância da evolução tecnológica, dos tipos de ensaios clínicos, de máquinas. Me fala um pouco para a gente dessas tecnologias que têm chegado, dessas máquinas que parecem robôs. Uma vez eu fui lá, inclusive levei um colega médico esses dias lá para visitar, ele ficou impressionado. E eu fiquei impressionado com a característica das máquinas em fazer aquela apepetagem, tudo milimetricamente perfeito. Fala sobre a chance de uma máquina dessa errar. Quem é que erra mais hoje, a máquina ou o humano? Ok. Bom, dentro de um laboratório nós temos testes que são quantificados e testes que são analisados de forma manual. Então vamos para os testes quantificados, que equivale a 90% dos exames de laboratório. Então, como eu falei há pouco, hoje nós temos uma tecnologia que nos dá uma tranquilidade. Para você ter uma ideia, hoje nós trabalhamos com uma tecnologia aqui em Marabá, que quando ela vai fazer uma análise de uma glicose, de um simples colesterol, de um triglicerídeos, ela analisa nessa amostra o nível de icterícia, o nível de hemólise, que quando na própria coleta pode acontecer qualquer acidente, qualquer demora. Então as hemácias podem lisar, elas estouram e liberam hemoglobina. Essa hemoglobina causa uma cor vermelha no sangue, no plasma, e isso pode interferir no resultado de exame. E paciente com lipemia, ou seja, com triglicerídeos altos, ele vai fazer uma turvação da amostra, a amostra fica turva. Então a máquina consegue hoje fazer uma análise de lipemia, icterícia e hemólise e vai me dizer se o nível que eu tenho desses 3 interferentes, eles estão interferindo no meu resultado de exame ou se estão dentro do limiar que é justificável ser feito. Esse é o nível de tecnologia que nós trabalhamos hoje aqui. Então, é um negócio extremamente confortável para a gente. Quando se fala de reprodutibilidade, você está falando de repetir uma amostra que deu 109,50 e na repetição dá 109,55. Então, isso é maravilhoso para a gente, é um conforto.
É importante a gente ressaltar, Vilde, o seguinte: o que eu vou falar agora pode ser polêmico. Todo exame tem um erro inserido naquele resultado. Todo exame sai do laboratório, todo exame tem quantificado um erro inserido no resultado. Todo exame quantificado, ok? Onde eu quantifico uma determinada substância. Poxa, eu tenho uma pipetagem, eu tenho a reação que acontece a uma temperatura específica, eu tenho a leitura daquela reação que é feita numa célula fotométrica, dependendo da tecnologia ela pode mudar, no nosso caso é química seca, né? Que ele consegue transferir uma precisão muito grande, ok? Então, imagina o que isso representa para a gente em termos de qualidade. É muito grande, então é muito conforto para a gente. Entendo. Eduardo, então técnicas que evoluíram muito, minimizando ou quase zerando a possibilidade de erros. Complementando, exatamente. Todo teste tem um erro. A diferença é o quanto se erra. Então, eu posso pegar um exame onde eu repito e dá 109,55, depois dá 59, ela varia na segunda casa decimal, e eu posso ter tecnologias em que eu repita, a primeira deu 109 e a segunda deu 90. Mas se tu está dizendo que é um exame que sai errado ou com mínimo de erro, é porque tu está pareando ela com uma calibração. Isso. Todo teste de laboratório... Tu tem um teste, tu tem alguma coisa que você diz assim, esse aqui está certo. O que identifica, o que determina a precisão de um resultado de exame? A tecnologia que eu estou trabalhando. Como eu estava dizendo, eu posso repetir um exame que deu 109 e ele me liberar 90 na repetição. Dr. Vilde, isso interfere na sua clínica? Isso você vai interpretar da mesma forma que o 109? É uma resposta que você pode me dar agora. Não. Ok, mas eu tenho um resultado de 109, eu tenho um resultado de 90. Ok? São distâncias muito grandes. Ok? Então, o erro inserido em cada resultado é determinado pela tecnologia que eu utilizo. Então, Eduardo, você tem um maquinário de milhões, pode ser uma máquina daquela, e eu tenho um teste rápido que custa, né, um valor acessível para a população. Um resultado de um teste rápido dá para comparar com o resultado de uma máquina dessa que tem toda essa tecnologia? Fala um pouco dessa diferença aí para gente. Porque assim, para a população geral, a gente quer lá, tá lá, deu ponta de dedo, deu um resultado, uma reação deu positivo, tá tudo certo, tudo ok. Como a gente está falando de erros, fala um pouco disso aí. Eu vou deixar para o público interpretar isso aqui. Certo. Bom, vamos lá. Eu trabalho com um teste rápido e com uma técnica de laboratório com um equipamento de última geração, eu vou trabalhar com anticorpo. Ok? Como é que eu produzo um anticorpo? Eu retiro isso. Normalmente eu faço um refinamento disso aí, estimulando animais. Então eu tenho um determinado antígeno que eu quero trabalhar com determinada doença, eu injeto em determinada matriz e repetidos estímulos eu posso pegar depois e tirar o anticorpo que eu estou querendo utilizar para aquele determinado teste. Ok? Bom, eu tenho uma tecnologia de um teste rápido em que a gente chama de sabonetinho também, né? Então ele tem uma fitinha impregnada ali com os anticorpos que eu estou pesquisando, que na verdade é um anticorpo anti algo que eu estou pesquisando. Pode ser HIV, beta-HCG, pode ser qualquer hepatite C, enfim, vários tipos de análise. Beleza. Eu faço uma análise visual daquilo ali. Eu não posso quantificar. Se eu faço uma quantificação, existem técnicas hoje que fazem uma semi-quantificação, mas eu não consigo fazer uma quantificação de uma forma com bastante acurácia. E eu tenho
precisão. E eu tenho uma técnica em que eu tenho um aparato tecnológico empregado, onde a leitura daquela reação vai ser automática, enquanto que no teste rápido eu faço uma leitura visual. Enfim, eu deixo isso como uma resposta subtendida para as pessoas que estão nos assistindo. É possível você comparar as técnicas? Não dá, não tem como você... Agora, o que de uma certa forma nos preocupa um pouquinho em cima dessa realidade que se formou com o Covid, né? Então, hoje, de uma certa forma, houve uma generalização ou uma equivalência das técnicas que são utilizadas no teste rápido em outros estabelecimentos que não laboratório, com o próprio laboratório. Isso nos preocupa. Não tem como você ter equivalência. O teste rápido ele é um teste de triagem. O teste de triagem ele não é um teste definitivo. Significa que se você tem alguma coisa anormal, fora do padrão que você está esperando como negativo, você tem que confirmar com o teste laboratorial. Eduardo, então o teste rápido ele é um teste de triagem com alta sensibilidade? Com alta sensibilidade. Quando você está falando... Com pouca acurácia. Com pouca acurácia. Então, vamos voltar aos anticorpos. Só te interrompendo. Pessoal, um teste com alta sensibilidade é um teste que vai pegar tudo. Não vai deixar aquilo que você está procurando passar batido. Mas ele pega outras coisas também. Exatamente. Um teste de alta acurácia... ele não pega tudo, mas ele pega aquela coisa mais específica. Então é um teste de confirmação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Na verdade, só mudando um pouquinho o que eu te diria com relação à questão da sensibilidade. Quando você tem um teste muito sensível, em que ele pega tudo, em que na verdade ele não deixa passar um teste positivo, existe a possibilidade de um falso positivo por uma doença, ou por um micro-organismo, ou por um vírus, enfim, que tenha um sítio, ou que tenha um sítio de ligação daquele anticorpo muito parecido com aquilo que eu estou pesquisando, mas que não é. Ok, quando você chega num teste laboratorial, o nível de refinamento de um anticorpo, ou seja, a especificidade que uma técnica mais avançada trabalha de um anticorpo é muito maior, ou seja, a possibilidade de você ter um problema no resultado positivo, exemplo, é muito menor. Dá um exemplo na prática. O que acontece? Tipo assim, fez um teste rápido, deu um rebu lá no gera aquele alerta, precisa comprovar depois. E se o laboratório não tivesse cuidado, o que isso iria repercutir na vida de um indivíduo? Eu não vou nem falar do teste rápido, eu vou falar do próprio teste de laboratório. Sim. Com tudo que eu estou te falando que nós temos hoje de qualidade dentro das técnicas que nós utilizamos dentro do laboratório, ainda assim, por exemplo, nas sorologias, HIV, hepatite, citomegalovírus, rubéola... Vamos pensar em HIV. Vamos pensar em HIV. Hoje nós precisamos ter uma segunda técnica aonde nós temos um segundo resultado positivo, exemplo de uma toxoplasmose que normalmente é um teste feito em grávidas, para que nós tenhamos um nível de certeza suficiente de que aquele teste de fato é positivo. Ou seja, quando eu tenho um teste fracamente reagente, me leva a crer que é possível ter um interferente naquela amostra. O que eu faço? O que nós fazemos hoje, com alguns laboratórios podem fazer? Lançar mão de técnicas em que tenha anticorpos ainda mais específicos, mas com um custo operacional muito alto, então ele é inviável ser colocado na nossa rotina. Então nós colocamos as técnicas de quimiluminescência, que já é muito bom, como um teste padrão, deu positivo, a gente transfere para um teste secundário, onde nós vamos confirmar se aquele teste de fato é positivo. E aí estamos falando de teste laboratorial, não estou falando de teste rápido. E o laboratório de excelência, independente do custo, ele vai querer passar a informação correta. Então, você tem essa preocupação em um laboratório, no seu laboratório, de fazer essa confirmação?
Vilde, nós temos uma premissa que eu sigo à risca e que eu passo isso para os nossos funcionários, para as pessoas que estão na área técnica. Que é você, no final do dia, ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e dizer, poxa, eu fiz o melhor. Tudo que eu podia fazer para lançar mão de tecnologia para que eu consiga liberar um resultado, nós estamos falando de grávidas, né, que fazem teste de triagem sorológica, tudo que eu fiz, tudo que eu poderia fazer em lançar mão, eu fiz. Poxa, isso é gratificante. Então, você ter isso na sua rotina e você no final do dia estar com a cabeça leve, isso, eu te diria que isso não tem preço. Eu entendo o que é isso aí. A tua conduta lá no laboratório é a mesma pautada aqui na minha prática clínica. Ir para casa, deitar, e não importa quanto que você custou aquilo ali, se você teve que investir para dar um resultado, às vezes até mais do que o paciente te entregou, mas o que importa é você dar um resultado de qualidade e com segurança, né, para o paciente. Exatamente. Né? Eduardo, eu tenho um exemplo muito comum que eu queria que você falasse para os nossos telespectadores aí, seguidores, telespectadores. Afinal, a gente está em uma parceria do podcast junto com a TV Vitória. A gente não pode deixar de agradecer essa parceria, tá? No exame de urina, entrou um medicamento que ele tem uma função para diabetes. Ele abre a portinha de glicose do rins, deixa essa glicose vir do sangue e passar pelos rins. Uma classe de uma droga. Não vou fazer propaganda de droga aqui, tá? Quando ela entrou no mercado, o que se espera do exame? Que venha um exame de urina, o EAS, com glicosura, com presença de cruz de glicose na urina. E eu presenciei alguns exames que não vinha essa presença de glicose na urina. É um tema polêmico, mas precisa ser falado, tá? Então, se o remédio tem esse efeito e o exame é liberado sem a presença de cruz de glicose na urina, e não foi uma amostra nem duas, eu acho que mais de umas 5 que eu vi, tá? O que acontece? Vilde, o exame de urina por si só já é polêmico. Bom, vamos falar de vamos classificar os erros de laboratório, tá bom? Eu tenho hoje o erro pré-analítico, eu tenho hoje o erro analítico e o pós-analítico. O que é o erro pré-analítico? É tudo aquilo que acontece antes da análise. Como o paciente coletou, como ele se preparou, qual foi a medicação que ele utilizou antes daquele determinado exame, a alimentação que ele teve, enfim, se ele usou álcool, se não usou álcool. O erro analítico é tudo o que acontece dentro da análise, é quando eu faço o exame e algo ali houve um deslize. Eu poderia te dizer que hoje o erro analítico para a gente me soa absurdo. Quando chega para mim qualquer situação em que o erro analítico ele é colocado em pauta, para a gente é um absurdo. Por quê? Porque nós temos um acervo tecnológico que não nos permite ter esse tipo de situação. E isso é muito gratificante para a gente. A sensação é muito boa. E o erro pós-analítico é justamente tudo aquilo que acontece após a análise. O cara foi pegar um resultado de exame e a pessoa que está na recepção não viu o nome dele, não conferiu, agiu com desleixo, de repente imprimiu um resultado errado, entregou, era João da Silva, foi João de Souza, enfim, isso é um erro pós-analítico. O erro analítico hoje é muito complexo da gente aceitar, né? Mas o que acontece com o exame de urina, que de fato é bastante, por si só, já é bastante polêmico. Veja só, doutor Vilde, a pessoa traz um exame de urina para a gente, ele mora lá na zona rural. Ele acordou às 5 da manhã, pegou aquela urina, coletou lá, ele acha que a 1ª da manhã é o ideal, né? Existe essa tradição da 1ª da manhã, que hoje, na verdade, já não é, a gente já percebe que não tem importância. É importante nós coletarmos uma urina com pelo menos 2 horas da última micção, mas desde que seja uma urina recente, isso é muito mais válido que a 1ª da manhã. Então essa pessoa coletou às 5 da manhã, chegou no laboratório às 10 horas, ok? Bom,
O que aconteceu entre a coleta e a entrega na recepção? A bactéria desenvolveu, consumiu glicose, lisou as células, enfim, pH mudou, densidade mudou, aumenta a possibilidade de nitrito positivo, enfim, houve uma devassa dentro do resultado de exame de urina. Com relação à medicação, é mais ou menos o que aconteceria com o resultado Eduardo, desse. Rapidinho. Eu fui em um laboratório, Eduardo, na época de residência médica no Rio de Janeiro, um laboratório grande, cheio de maquinário. Eu fiquei impressionado. E na época eu descobri que eram os equipamentos da Roche, eletroquimiluminescência. Aí eu cheguei em Marabá e entrei no laboratório, na esquina ali do SESI, e eu vi um equipamento igual. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi a mesma máquina que eu via no Rio de Janeiro, eu vi aqui na cidade de Marabá. Hoje, fala de tecnologia, eu sei que você investe muito, né, em tecnologia. As máquinas que você tem aqui hoje, elas equivalem com as máquinas de São Paulo, dos melhores laboratórios? Vildio, eu vou exemplificar pegando o gancho do que nós estávamos falando há pouquinho tempo atrás, que é justamente da uranálise, né? A uranálise hoje em Marabá, nós temos um equipamento que é a mesma máquina que trabalha, o que funciona nos principais laboratórios de São Paulo. É uma tecnologia fantástica, onde nós utilizamos a tecnologia da hematologia, que é a citometria de fluxo, aplicada à uranálise. Então você imagina o seguinte, eu já consigo te liberar hoje aqui em Marabá um resultado de urina, onde eu consigo determinar o número de hemácia, o número de leucócitos, colocando para você se essas hemácias são disformes, se são hemácias normais, se elas têm algum tipo de deformação morfológica, enfim. Se eu consigo determinar para você o número de bactérias, inclusive se são bactérias gram-positivas ou gram-negativas, isso é um linguajar um pouco mais técnico, mas é uma classificação das bactérias, te colocando os números em evidência, coisa que numa tecnologia manual você jamais conseguiria enxergar ou quantificar de uma forma tão precisa, né? Então, isso para a gente é um motivo de orgulho, porque talvez Marabá seja uma das únicas cidades dentro do estado do Pará que detenha essa tecnologia, e nós temos isso aqui. Nós conseguimos fazer a liberação de resultados de uranálise com esse nível de aperfeiçoamento, de tecnologia. É um orgulho para a gente, isso aí. Fico feliz também com isso, Eduardo. Agora foi assim, até esse momento, foi uma aula aí para os alunos, né, de biomedicina, medicina de maneira geral. Você é muito técnico, você é um cara que não é à toa que você é representante de equipamentos de laboratório também, né, com outra empresa, pelo seu tecnicismo, em poder interpretar e poder saber como é que uma máquina dessa funciona também. Mas agora eu queria também falar de coisas que são coisas habituais, para que o público possa saber. É importante o jejum? Esse jejum é de quanto tempo? 12 horas, 8 horas? Isso interfere numa amostra de colesterol, de triglicerídeo, de glicose? Qual é essa recomendação? Ok. Né? Há algum tempo atrás, surgiu uma reportagem que mostrava que exame de laboratório não precisava de jejum. Isso trouxe para a gente uma avalanche de dúvida, pessoas perguntando, questionando inclusive as nossas recomendações, né? É importante a gente salientar o seguinte, nós trabalhamos com um menu de exame de aproximadamente 3.000 testes dentro de um laboratório clínico, ok? Então você imagina a pessoa da recepção ter que deter essas informações ou ter que lançar mão de tecnologia. Às vezes uma pessoa vem com 50, 60 exames para ser feito. Então nós orientamos de uma forma mais genérica. O jejum é sim necessário para alguns exames, inclusive que você utiliza normalmente, glicemia, triglicerídeos, enfim. É um rol de exames em que a alimentação pode sim interferir diretamente no resultado de exame, né? Nós já
lidamos com algo que a gente não consegue controlar. O paciente está indo para o laboratório, ele é atacado por um cachorro, ele tem aquele sistema de defesa, então isso já causa uma interferência no resultado. Interferência pré-analítica. Pré-analítica, exatamente. Então, poxa, eu fui para uma festa hoje, dica para quem está nos assistindo, eu fui para uma festa, para um aniversário, tinha uma maniçoba, pato no tucupi, comi, tomei aquela cervejinha, não vá para o laboratório no outro dia, deixe passar pelo menos aí uns 5 dias, né? Aí você vai para o laboratório, coleta o sangue, é muito mais tranquilo. Por quê? Seu triglicerídeo vai dar alterado, os marcadores hepáticos alteram, você tem um triglicerídeo lá em cima, aí você diz, poxa, mas eu nunca tive um triglicerídeo de 600, por exemplo, né? Você já fica com medo. Eu fecho a boca que diz assim, opa, a partir de agora eu tenho que, mas eu vou repetir no outro laboratório. Quando chega lá no outro, está 250, opa, houve um problema. Não houve um problema. Isso não houve o preparo. Não houve o preparo adequado daquela pessoa. Então, resultado de laboratório é um conjunto entre o que nós fazemos com a fidelidade das informações que os pacientes nos passam. E é importante que são informações, de certa forma, banais, e a gente já pode, para quem faz exame de rotina, deter e saber que em determinadas situações eu não procuro laboratório. Eu tenho um tempo de descanso. O que é o preparo ideal? É aquilo que eu tenho de forma basal no meu dia a dia. Poxa, se eu tenho uma alimentação de uma forma, eu mantenho aquela alimentação, no outro dia eu vou fazer o exame. Eu não posso sair da rotina, eu não posso fazer um regime para fazer o exame, o que muitas pessoas fazem. E Eduardo, e o final de semana? Tipo assim, a coleta na segunda-feira. Já tem algum estudo sobre a coleta na segunda-feira? Pois é, para quem faz um final de semana tranquilo, sem nenhuma badalação, pode fazer normalmente, mas para quem sai, para quem tem bebida alcoólica, para quem tem uma alimentação fora da rotina habitual da pessoa, eu aconselharia nunca a fazer um teste laboratorial um dia de segunda-feira, que para a gente se torna um transtorno. A gente ter que controlar isso aí, e às vezes os pacientes querem fazer esse exame e de uma certa forma omitem para a gente algumas informações. Isso é complicado para a gente. Então, qualidade está associado ao que eu faço, como eu faço, e obviamente ao conjunto, ao esforço que o próprio paciente pode ter para a gente obter o resultado que é adequado. Eduardo, a gente tem poucos minutos para falar ainda aqui, mas eu queria tocar em um assunto que ainda é a excelência que eu considero dentro da hormonologia, que são os testes de estímulos, né? Os testes de estímulos hormonais, eles exigem todo um preparo, toda uma metodologia, né? Hoje, a gente sabe que em Marabá a gente tem essa dificuldade, mas eu sei que você está fazendo de tudo para ter esse teste de estímulos hormonais, porque ele depende de uma série de situações que precisam ser vencidas, né? Por algum momento você já teve, porque tinha parceria talvez com hospital, alguma coisa assim. Me conta um pouco dessa dificuldade do teste de estímulo. Eu sei que você está querendo implementar, mas qual é a situação atual? Vilde, nós temos os testes de estímulos, alguns implementados, já estão... O TOTG é um teste de estímulo? O TOTG é um teste de estímulo. Né? Um teste de tolerância oral à glicose. Isso, de lactose. Já temos alguns testes que já estão implantados, mas a maioria, alguns testes de estímulos específicos, eles requerem um tipo de estrutura hospitalar que a gente não tem ainda, né? Então é muito importante hoje para o laboratório, para implementar e sacramentar isso de uma forma tranquila para o paciente, segura para a gente, né?
a gente lançar mão de estrutura que não traga para a gente nenhum risco para o paciente, para a gente. Então, nós já temos hoje a parceria com um médico em que ele nos assessora nos testes de estímulo, mas alguns especificamente nós ainda temos a barreira da estrutura que a gente está hospitalar, buscando, né? hospitalar, para que a gente faça esse teste de estímulo. Entendi. Eduardo, só tenho que te agradecer, foi uma aula, tá? Isso aqui vai ser também, pode ser recortado aí para que os nossos alunos da cidade possam ver. Eu vou até estar encaminhando também aí para todos depois, porque o intuito disso aqui também é para ser para público geral da nossa região e de todo o Brasil, mas também de conteúdo técnico também. Às vezes a gente vai ter esse bate-papo um pouco mais técnico. E às vezes com o próprio paciente, contando os relatos da vida dele aqui também, né? Às vezes ele vai contar uma história de que ele foi no laboratório, fez um exame, teve um resultado, depois teve uma vitória, porque esse podcast, esse programa também vai tratar disso, né? De vitórias em saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, tá? De empreendedorismo em saúde, tecnologias em saúde, que a gente não pode deixar de falar. E a gente só tem uma mensagem para dizer para todos: permaneçam natural. Até breve.